Olá, queridos, graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Fagner Cartacho. Eu estou passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração. Mas antes de mais nada, querido, eu quero te pedir para que você vá aqui embaixo, ó, rapidinho, vai lá, dá uma clicada, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Compartilhe com alguém essa palavra, compartilhe com alguém essa mensagem para que possa também ser edificado em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, profeta menor, Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, versículo muito conhecido, que a glória desta segunda casa, ela será maior do que a da primeira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Querido, nós vamos falar hoje acerca do profeta Ageu. Ageu, nós sabemos que é o profeta do pós-cativeiro. Quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui o profeta do pré-cativeiro, profetas do cativeiro e profeta do pós-cativeiro. Há uma divisão aqui dentre esses profetas. Profetas que estão no reino do norte e profetas também que estão no reino do sul. Ageu, por sua vez, estava no cativeiro junto com Ezequiel e também Daniel. A Bíblia diz que estes profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, tiveram um papel fundamental na saída do povo que estava cativo, que estava aprisionado. A Bíblia diz que eles ficaram durante 70 anos cativos na Babilônia e aí, por sua vez, por um decreto de Ciro, eles agora saem do cativeiro e retornam para Jerusalém sobre a jurisdição, sobre a liderança de Zorobabel, que era o governador, e sobre Josué, que era o sumo sacerdote. Nessa retomada, papel de Ageu era um papel fundamental. E que papel era esse? Trazer de novo o povo a vontade, o prazer, encorajá-los a reedificar, a reconstruir o templo do Senhor. A palavra Ageu significa festa. Percebe que depois de um grande tempo de aflição, vivendo no cativeiro, Ageu agora está vivendo um tempo de festa, de alegria, saindo do cativeiro. A história conta que ele tem aproximadamente aí 80 anos de idade. E aí, quando eles estão retornando, eles começam então a construção, a reconstrução do templo. E aí eles vão começar a trabalhar, edificam um altar e, por sua vez, 2 anos depois, eles vão levantar o alicerce do templo. Só que todo o crescimento, ele mexe com alguém, ele implica com alguém. E não foi diferente. Os samaritanos, percebendo que, por sua vez, eles reedificavam o templo, levantaram um decreto por meio do rei Josias. E aí, por sua vez, essa obra é paralisada e ela fica parada durante 16 anos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o diabo, ele não tem poder de tirar as promessas de Deus da sua vida, de arrancar as promessas de Deus da sua vida. Mas ele pode te deixar lento, ele pode te deixar fraco, ele pode deixar desacreditado das promessas de Deus e ele pode fazer com que as promessas de Deus venham retroceder na sua vida. A Bíblia diz que é dentro desse tempo que Ageu agora vai trabalhar no emocional do povo, vai encorajar o povo novamente a reconstruir o templo do Senhor. Todavia, nesse tempo, o povo, por falta de ter esse tempo de 16 anos, a obra paralisada, o povo acabou se esquecendo da casa de Deus. O povo acabou se esquecendo das coisas de Deus. Então começaram a simplesmente olhar para o seu bel prazer, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, se esquecendo das coisas de Deus. E Deus, por sua vez, com sua ira, derramando sobre o povo, trouxe seca e esterilidade sobre a terra. É esse questionamento concernente ao motivo dessas calamidades que deu a Ageu a ocasião da sua mensagem, a qual ele começa a declarar a indiferença, né, e esse egoísmo do povo com relação simplesmente a olhar só para eles e se esquecer totalmente da casa de Deus.
quando nós vamos falar acerca de Ageu, pouco se sabe acerca desse profeta. Mas o que está intrínseco na Bíblia é que seu ministério ele foi muito rápido. Mas Ageu, dentre todos os profetas, é o profeta que teve mais eficácia na sua mensagem. Porque a mensagem de Ageu não está ligada à durabilidade ou tempo que o profeta está em exercício do seu ministério. O profeta Ageu, ele traz uma evidência tamanha porque o seu ministério é de 4 meses apenas. O ministério é curto, mas a sua mensagem é muito forte, a sua mensagem é muito intrínseca, a sua mensagem é muito poderosa, a ponto de ele conseguir trabalhar no coração do povo todo o propósito que Deus havia designado. Então, por sua vez, Ageu agora começa a trabalhar em harmonia junto com Zorobabel para animar o povo na reconstrução do templo. Percebe que nenhum profeta foi tão mais aceitável dentre toda a sua história como o profeta Ageu. Ageu tem um papel eminente dentro da história. Esse livro é interessante porque é um livro de estilo próprio. Ageu é o profeta simples, claro, inteligente e brusco. Mas quando nós vamos olhar o livro de Ageu, nós vemos aqui o seu livro sendo dividido em 4 sessões. E essas 4 sessões, é interessante nós analisarmos ela, porque serve de aplicabilidade para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos analisar no livro do profeta Ageu é que Ageu, a primeira mensagem dele é descuidado que o povo está tendo com o término do templo, com o segundo templo. Ou seja, percebe que Ageu está trazendo à tona a palavra de descuido. Por quê? Porque eles estão olhando simplesmente para as suas casas, estão olhando simplesmente para o seu bel prazer, e eles se esqueceram totalmente de Deus. E uma vez que eles se esqueceram de Deus, Ageu agora é o profeta que tem a missão de despertar o povo para que eles voltem novamente a edificar o templo do Senhor. Então, querido, percebe que a mensagem aqui que Ageu está pregando é uma mensagem de unidade, é uma mensagem onde o profeta está, em um dado momento, reunindo o povo, trazendo a unidade, fazendo com que o povo viesse novamente a retomar os trabalhos. Então, nós vamos perceber aqui que eles não entendiam que se o templo fosse construído, seria melhor, muito mais para eles. Por quê? Porque no templo teria unidade, no templo fortaleceria a sua fé, no templo haveriam os cultos. Então, se eles terminassem o templo, a fé estava alicerçada. E nós precisamos entender, querido, que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão fragilizadas na sua fé, com tantas coisas que estão à sua volta, que estão se apegando a tantas outras coisas, a tantos subterfúgios, e não tem coisa melhor do que nós nos apegarmos ao Senhor, nos apegarmos a Deus. Então, querido, a primeira mensagem que Ageu está liberando aqui no seu livro é a mensagem de unidade, a mensagem em que vai trazer o povo novamente para a rota do trabalho, para a rota da adoração a Deus, para a rota da edificação e reconstrução do templo. A segunda mensagem é o profeta, ele vai declarar que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Ou seja, querido, eles estavam edificando o templo, mas a maior preocupação deles era com a beleza, sinuosidade, ornamentação, como o templo ia ser, porque eles tinham tido uma referência. A referência era o templo de Salomão, era bonito, adornado, todo banhado a ouro por dentro. E aí, por sua vez, quando eles começam a edificar o templo, eles vão perceber que aquele templo nada se parece com o antigo. E então eles estão desanimados.
estão enfraquecidos. Por quê? Porque eles ficaram presos àquilo que eles viram e eles estão percebendo que eles não vão conseguir mais enxergar desta vez, naquele exato momento, o que eles tinham visto lá atrás. Percebe? Que isso aqui é típico das pessoas que querem viver o novo de Deus, mas estão presas ao passado, por aquilo que vivenciaram. Eu era assim, eu fazia assim, minha vida era desse jeito. Querido, já foi, já passou. Você está tendo uma grande oportunidade hoje de viver coisa nova, experiências novas. E você precisa, para viver o novo, abandonar o velho. E o povo aqui estava vivendo simplesmente por causa da aparência. Porque eles olhavam para o templo e se lembravam da grandeza que era o templo antigo. Mas quando eles olhavam o templo de agora, eles percebiam que nada se parecia com aquele. Então, querido, aqui é uma advertência para nós. Por quê? Porque não adianta ter aparência por fora, mas se por dentro não tem a eficácia e a essência. Querido, tem muita gente com aparência, mas sem essência. E é isso que você precisa entender, que nem sempre a aparência vai te dar muita coisa. Nem sempre a aparência vai chegar na frente. O que você não pode perder é a essência. A essência é que está acima de todas as coisas. Então não perca a essência. Quando Ageu vai dizer que a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, é que a forma como Deus iria se manifestar, a forma como Deus iria se derramar, se revelar diante do povo, ia ser diferente. Por quê? Porque tudo que Deus faz é diferente. Deus não tem uma forma certa de trabalhar. É por isso que ele se manifesta como Deus, de multiforma e graça. Porque ele não tem uma forma correta, ele não tem uma forma exata, ele não tem um jeito certo de trabalhar. Ele faz do jeito que ele quiser, como ele quer, da forma que ele quer, porque ele é Deus. Então, querido, o povo estava muito mais preocupado com as coisas velhas, com o antigo, do que experimentar verdadeiramente o novo, porque eles estavam preocupados era com aparência. E quanta gente aí se perdendo por causa da aparência. É até bonito por fora, mas se perderam por dentro. E Deus, nesse dia, ele está querendo te alertar através dessa palavra. Deus, nesse momento, está querendo trazer à sua mente, ao teu coração, esta palavra. Para quê? Para que você possa entender que Deus não quer simplesmente aparência, mas Deus quer muito mais essência. Nós não iremos anular a aparência, porque quem é que não gosta de colocar uma bela roupa? Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de andar aparentemente apresentável? Mas entenda uma coisa, muito mais do que aparência, Deus quer a sua essência. Não perca a essência. A essência é aquilo que está por dentro. Ninguém pode ver, mas entenda, ela é exalada a partir do momento que você se manifesta diante dela. Então, querido, valorize não só a aparência, mas muito mais a sua essência. Então, Ageu vai pregar aí a sua terceira mensagem. Sacrifício sem obediência não santificará. Ou seja, a questão aqui não é fazer o que eu faço, mas é entender se o que está fazendo da forma correta. Entenda uma coisa, querido. O que Ageu está pregando aqui não é simplesmente o fato de ter que fazer. O que Ageu está pregando aqui é o fato de se está fazendo, mas está fazendo da forma certa? Está fazendo da forma correta? Está fazendo justamente como Deus outorgou, como Deus ordenou, como Deus mandou? Então, querido, se aplique a isso, entenda isso. Esses dias alguém perguntou para mim assim, pastor, eu recebo R$1.000 e eu tenho que dar R$100 de oferta, de dízimo, só que eu tive um problema aí e eu não vou poder dizimar tudo e eu vou dar só R$50, sem problema? E eu falei para ela, tudo bem, sem problema, mas só entende uma coisa, isso daí será tudo, menos dízimo. Por quê? Porque isso é o que pode se fazer, mas não é o certo. Então, nós precisamos entender, se tem que fazer, faça, mas faça
o certo. A quarta mensagem que Ageu coloca no seu livro aqui é a mensagem de segurança e perpetuação da casa de Deus. Ou seja, aqui está a promessa de proteção e segurança para este povo. Percebe, querido, que Deus tem um amor incomensurável para com a nação de Israel. Deus tem um amor incomensurável para com este povo. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira, que é Cristo Jesus. A promessa não se diz respeito a nós, mas nós fomos enxertados na videira. Nós fomos colocados junto do Senhor. E por causa dessa junção, desse enxerto, as promessas que foram liberadas sobre Abraão, Isaac e Jacó, elas também chegaram sobre a nossa vida. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para o teu coração, eu quero deixar essa palavra para a tua alma, para a tua vida, pedir para que você se apegue a essa palavra de Deus e que você guarde tudo aquilo que Deus entregou no teu coração, em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa guardar tudo aquilo que Deus verdadeiramente liberou para você. Querido, fique com essa palavra. Eu sou o pastor Fagner Cartaz. Mais uma vez eu te peço e te convido, se inscreva aqui no nosso canal, curta nossas mensagens. Eu tenho certeza que você receberá tamanha bênção de Deus para a sua vida. Graça e a paz de Jesus, que o Senhor te abençoe. Nos acompanhe também pelo Facebook e pelo Instagram. Amém? Pelo Instagram, Fagner 6 e pelo Facebook, Fagner Cartacho. Amém, querido? Te aguardo lá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, graça e paz.